Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. Muito bem, o nosso convidado de hoje, ele tem um currículo, espera aí que eu vou ler, hein? Ele é palestrante, escritor, treinador corporativo focado em liderança e cultura organizacional na América Latina. Já extrapolou aí os limites do Brasil. Ele é professor convidado de pós-graduação em 3 unidades da PUC, que é a do Paraná, do Rio e em Campinas, lecionando sobre motivação e engajamento. Criador do conceito Revolução do Pouquinho, é autor de diversos livros de desenvolvimento humano, incluindo o best-seller homônimo, que está aqui na minha mão, Revolução do Pouquinho, numa nova edição. Em 2022, foi reconhecido como um dos 5 melhores palestrantes do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. E no âmbito pessoal, ele é casado com a Silvana, pai da Maria Vitória. E além dos palcos e das grandes empresas, a gente vai trazer essa mentalidade para o lugar onde as grandes revoluções realmente começam, que a gente concorda aqui, que é dentro de casa, na nossa família. Seja muito, muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Juliana. Prazerzão estar aqui contigo. Valeu, pessoal. Espero que vocês escutam aqui a nossa prosa, nossa resenha, que vai render muito pelos bastidores aqui. Já deu para ver que vai render muita coisa aqui. Bom, assim, vamos começar pelo lugar que o podcast propõe, que é a família, né, perfeito. Edu? Eu conheço sua mãe, a dona Terezinha, isso. Ela treinava comigo na academia, inclusive fazia, às vezes, a gente passar um pouquinho de vergonha, porque a gente chegava meio desanimado e tava lá a dona Terezinha treinando, né? Eu queria que você falasse pra gente como é que foi a sua infância, a relação com os seus pais e de que forma os valores, né, que eles colocaram em você desde pequeno te moldaram e te fizeram o homem que você é hoje. Olha, Juliana, eu posso dizer que assim, presença de pais eu sempre tive. Uhum. Mesmo assim, nos momentos mais críticos da vida do meu pai, da vida da minha mãe, não foram poucos, né? Mas assim, nunca deixaram de estar presentes, nunca deixaram de ser exemplo, nunca deixaram ali de estimular, de buscar o melhor, mesmo naqueles momentos em que você estava assim um pouco perdido diante da vida, de perspectiva de futuro, aquela virada adolescência, caminhando para a vida adulta, sabe? Então, eu posso dizer que eu sou privilegiado pelos pais que eu tenho, né? Meu pai já é falecido, minha mãe ainda está aí, mas o exemplo, a história, os valores, eu digo que tenho porque permanecem muito vivos dentro de mim. Então, assim, agora vamos falar dos perrengues da vida, né? Que é quando normalmente as famílias se desestruturam, se esfarelam, né? Diante daqueles dilemas, daquelas impermanências todas, né? Que invariavelmente vão bater na porta de todos. E assim, e tivemos uma vida, não foi uma vida de extrema abundância, tá? Não foi uma vida de escassez, mas uma vida sempre naquela risca muito, né? Regradinha. Muito regradinha. Contadinho. Sem muitos movimentos assim. Que assim, depois eu já com a minha vida tal, já fiz muitas coisas assim, já que a minha família na época não, por uma questão estrutural, de economia e tudo mais, não pôde proporcionar. Mas a presença, o exemplo, os valores, né? As conversas, sabe? Isso aí tudo me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? Sim. Tanto assim pelos aspectos de lutar por aquilo que você quer, por aquilo que você acredita, né? Muitas vezes isso implicando em abrir mão de certas pseudo-facilidades que a vida às vezes coloca de um jeito meio equivocado na sua frente, né? Aqueles dilemas, muitas vezes éticos que a gente entra, né? Poxa, tal, mas se eu ceder nesse tipo de coisa... Cara, e toda essa história que tem aqui, né? Como é que fica? Onde eu guardo tudo isso, né? Então, por um lado, isso às vezes cria pra gente certas renúncias. Vou dizer muitas renúncias, né? Eu converso muito com a minha mãe sobre isso. Na atual fase de vida que eu tô, na atual fase de vida que ela tá, né? Poxa vida, né? Às vezes você olha assim e fala, cara, quantas renúncias que a gente fez, né? E às vezes você tá na luta ainda, né? Você tá lá empunhando a bandeira, empunhando o que você acredita, empunhando aquela trajetória, aquilo que te construiu, aquilo que veio. E às vezes você fica assim, caramba, dá aquela balançada, você fala, não, cara, eu tenho uma história para contar.
tenho uma história para contar, eu tenho muita gente que olha essa história, mesmo que às vezes não se manifeste, não reconheça, não valide ela verbalmente, mas você percebe que há uma construção quando chega, por exemplo, uma mensagem de alguém que você não faz ideia quem seja, do outro lado do país, né? E que uma coisa que você falou ajudou a mudar a rota da pessoa para uma coisa melhor. Sim, você menciona isso no livro, né? Eu Sim, li uma passagem agora recentemente do livro, da lama. Lá de Riachão do Jacuípe. Nossa, que história legal. Aquilo. Compartilha com a gente. Vou compartilhar. Isso aí aconteceu em fevereiro de 2016. Em 21 de janeiro, havia tido uma enxurrada, uma enchente muito grande na cidade de Riachão do Jacuípe, que é interior da Bahia, lá na região cisaleira da Bahia. E eu tinha ido lá para falar com educadores. Aí imagina o cenário, né? Mais de 150 famílias haviam sido assim prejudicadas. Cenário de terra arrasada. Terra arrasada. Porque rompeu uma barragem, o rio subiu, levou a estrada, a cidade ficou isolada. E a parte baixa da cidade foi literalmente devastada. Mais de 150 famílias estavam fora de suas casas. E você lá indo... E aí, um mês depois, iam lá para falar com educadores que faziam parte dessas famílias, né? E o cara tava lá cumprindo a agenda do trabalho, sabe? As pessoas lá cumprindo a agenda de trabalho lá, né? Com a cabeça... A cabeça destruída, literalmente destruída, né? Então, lógico, né? As pessoas não estavam passivas, mas estavam naquele movimento de reconstrução que é doloroso. Sim. Quando você tem toda uma vida construída, daqui a pouco uma questão dessa climática vem e acaba, arrasa com tudo. Sim. Aí você tem que começar tudo de novo. Então a pessoa, quando eu terminei a palestra tal, você percebia que as pessoas estavam muito machucadas ainda, né? Muito machucadas, muito assim, a própria temática do encontro, que era o encontro de início de ano, que as aulas iam começar daí era para motivar a galera para então, começar. Mas o legal é assim, que a prefeita estava assim consciente, a secretária de educação estava assim consciente do momento, lógico, todo mundo sofreu, né? Então estavam, porque tinham que cumprir a regulamentar, né? Mas sabia que o momento era muito sensível. E eu fui levar lá a palestra da Revolução um pouquinho, falar de pequena atitude e tal, né? Nem era o movimento hoje da palestra, era uma coisa até um pouco mais crua até, no momento, porque o livro tinha sido lançado há 2 anos antes. Sim. Então, assim, e aí no final, terminei e tal, me despedi, o pessoal foi cada um para sua casa, né? Pessoal simples, tudo. Eu cheguei no hotel, tinha um e-mail, na hora que eu abri meu e-mail, tinha um e-mail lá. E o e-mail, eu não me recordo o nome da professora, mas a mensagem que ela deixou foi muito forte. Ela falou assim, olha, até ontem eu estava tirando a lama da minha casa. Ou seja, o trabalho que precisa ser feito diante da impermanência, né? Só que a pessoa estava moída por dentro, destruída por dentro. Aí quando ela completou, 2 frases que ela colocou. Até ontem eu estava tirando a lama da minha casa, hoje você ajudou a tirar a lama de dentro de mim. Muito obrigado. Assinou apenas isso. Mas mostra o quê, né? A potência que você às vezes alcança quando você vai falar de atitudes, de valores, numa sociedade que é caótica, num mundo que é caótico, que é complexo, que é muito dinâmico, que é entrópico, sabe? Que se engole a todo instante. Ainda mais agora, né? Que tá tudo muito caótico, com toda essa informação, internet, tudo é acessível muito rápido. Tudo é muito rápido, as pessoas não têm paciência pra nada, então, nem série de canal de streaming tem que ser menor, porque as pessoas não conseguem assistir. Exato. Então, assim, o nível de retenção, de atenção às coisas está muito... Tanto que o nome da era que a gente vive é o quê? A era da economia da atenção. Quem consegue capturar a atenção, por mais que 15 minutos, é quem triunfa nesse mundo. Pois é. E às vezes a gente que é educador, que é mais conteudista, sofre nesse mundo. Sim. Porque eu tenho a tendência de ser uma pessoa a gente quer ir mais aprofundar, mergulhar escavo, mais fundo. Eu levo o cara lá embaixo, lá no calor, eu levo o cara. Mas assim, isso às vezes requer um tempo que muitas vezes organizações não estão dispostas a dar. Sim. Quer dar o entretenimento, quer dar a alegria, quer dar a diversão, mas quando você fala de provocar, de inquietar, de tirar a pessoa daquele lugar e levar ela para um lugar um pouco mais de um conflito interior, mas um conflito positivo, às vezes as pessoas não querem isso, eles querem uma coisa superficial. Então, até no meu negócio, isso é uma coisa que às vezes me implica em não conquistar alguns trabalhos.
Porque alguns eventos querem o quê? Quer entretenimento. Que é só o pão e o circo ali. Que é o show, que é o evento, que é a energia, que é que o cara saia de lá falando bem, fazendo um monte de rios, fazendo um monte que é legal, eu entendo isso é legal para um evento isso. Mas isso não pode representar o evento. Por isso que o principal conceito da Revolução do Pouquinho, mudança não é evento, é processo. Pois é. E hoje eu bato cada vez mais isso, inclusive com quem me contrata para evento. Falei, que é o que a gente estava falando antes, né? Assim, o que adianta você ter toda uma metodologia que faz todo sentido, né? E na vida da gente é sempre assim, sempre começa com um pouquinho. Pensa um bebezinho que nasce, imagina. O quanto tempo que ele leva para a vida é feita de inclusive é o que está na dedicatória, eu escrevi exatamente isso aí, né? A vida é feita de pouquinhos. A vida é feita de pouquinhos e se a gente não se dá conta disso, a gente se perde no caminho. Total. Em contextos empresariais, imagino que é isso. Você coloca toda uma ideia que é fantástica e é aquela Coca-Cola, né? Você abriu ali, sai o gás aí da Coca-Cola e depois, eu acho legal, né? Eu acho interessante ter movimentos assim que são energéticos, que são assim relaxantes, que ajudam a tirar o cara um pouco daquela rotina mais sisuda. Ai, Edu, mas tem uns coaches aí. Mas não, pelo amor de Deus. Eu não acredito. Não entra nesse terreno, senão eu vou ganhar mais um pouco de ódio. O cara, ele faz as pessoas ficarem gritando que nem animais. Não dá. Não, tem uns que machucam as pessoas. Que faz aquele, como é que é? Um caminho com caco de vidro. E aí vai... Júnior, eu vou te falar. Eu vou entrar na sua cabeça e você... Eu fiz uma palestra em 2019 no CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. A palestra chamava Inquietações... Como é que era? Destruindo clichês, motivando alguma coisa assim. Derrubando clichês. Demolindo clichês. Demolindo clichês. Demolindo clichês, alguma coisa assim. Eu não me lembro ao certo, mas o espírito era esse, né? A ideia era demolir os clichês desses tipos de treinamento. Tá? Tanto aquele movimento, o cara pega uma tabuinha que vai, você quebra gritando. Falei, cara, legal, grita mesmo, é bacana. A pessoa sobe numa escada e se joga, né? Pegar. Legal, aí eu peguei cada um desses negócios e eu fui onde vendia a tabuinha que tem meio centímetro, sabe? Que é um pinos, que se você encostar, quebra. Né? É aquele madeirite que a gente... E tem um jeito certo de segurar, tanto que tem relatos assim da galera que segurou na fibra, né? É igual cortar carne, né? Então segurou com a fibra. E não quebrou. O cara quebrou a mão, mas não quebrou. Peraí, virou a tábua, quebrou a tábua, entendeu? Ou seja, o meu propósito é picaretagem. Eu não gosto de usar essa palavra porque eu arrumo cada inimigo, mas infelizmente não dá pra fugir bigodagem, disso. Bigodagem, né? É caô, como diria os caras, é caô puro, né? E assim, e aí falei da questão da brasa, andar na brasa, tudo tem uma técnica que a física explica. Porque aquele braseiro preparado, por que não anda numa chapa quente, Juliana? Sei lá, eu não ia andar em nenhuma das duas, Porque vai né? queimar o pé. A cinza que forma num braseiro, ela é um isolante térmico natural. Então, se você andar numa certa velocidade, você não vai sentir nada. Vai sentir o calorzinho, mas não vai ao ponto da brasa derreter e te queimar. Agora, se você resiste realmente, por que não para no braseiro? Se é tão forte a mente assim, ao ponto de mudar a relação física com a gente biológica. Fica ali 2 minutos. Fica um minuto ali, cara. Não fica. Você vê que passa numa velocidade, o braseiro é preparado ao ponto de formar aquela cinza, ou seja, tudo isso a física explica, tá? Caco de vidro é a mesma coisa. Você tá com o peso distribuído e o caco não é colocado... Ele vai quebrar, ele vai quebrar. Então anda numa coisa de prego, então, pô, enfia o pé no prego. Se é tão forte a mente ao ponto de deixar o pé, enfia o pé no prego. E eu uso o exemplo da chapa quente. Falei, então se sua mente é tão forte ao ponto de alterar sua característica biológica, física, que está mais do que comprovado. Então, a mesma coisa que andar num braseiro é andar numa chapa quente. Por que não anda na chapa quente? Então, você começa a desmistificar algumas questões assim, lógico, você vai mexer na zoninha de treta de muita gente, né? Você vai mexer na caixa preta de muita gente. Então, mas você sabe que eu não consigo compreender? Por que as pessoas, elas entram nessa? Porque querem mudança rápida. Aí entra o contraponto da revolução um pouquinho. Porque elas querem uma solução. Eles querem o quê? Uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica, e quem vende uma catarse bem produzida dá a impressão que entrega essa fórmula mágica. Entendi. Então ele te faz chorar, te faz gritar, te faz berrar. Você sai de lá, legal, você sai de lá numa energia diferente, cara. Mas você sai mais relaxado, você deu uma extravasada. Como se você tivesse numa balada. Como se estivesse numa balada, jogado um esporte muito intenso. Não é nada diferente disso. Ou estado numa emoção legal, sabe? Estado num ambiente de flow, como se fala, né? Cara, é legal. Eu acho que é legal isso. O problema, e as técnicas que usam ali,
São técnicas que a psicologia usa, porém em ambientes controlados e contatos one-to-one. Sim. Entendeu? Agora você pega uma técnica de indução à catarse, que é você extrapolar o estado físico, o estado de emoção. Ou hipnose, né? Hipnose Hipnose coletiva. Uma terapia tal que vai te provocar tirar coisas que estão soterradas, porém num ambiente controlado, terapêutico, né? Que tem toda uma estrutura e uma ética envolvida. Aí você individualizado, pega isso, né? exato. Individualizado. Aí você pega isso, bota num auditório com, sei lá, 500, 600 pessoas, né? Provocando, levando todos a uma catarse coletiva, tá? É que naturalmente, nossa, você vai ter uma sensação que você teve uma iluminação. Não, cara. Você não iluminou nada. Você não iluminou nada. Desculpa te decepcionar, você que acredita. Desculpa, cara, mas... né, não, por isso que te chamam de treinador coach incomodacional, desmotivacional. Não, é assim, eu acho o seguinte, o meu trabalho, eu não quero que... E a pessoa sai de lá assim, nossa, que inspirador, eu sou uma nova pessoa. Tá. Legal. Lembra daquilo que eu falei. Fechou a porta, apagou a luz, a realidade espera lá fora, cara. Vamos te acompanhar por um mês aí. Não dura. Tem certos movimentos de entretenimento e tal, que a reflexão que fica não chega até o carro. Verdade. Não chega. O cara sabe que ele saiu gostosinho, bem, legal. Tô bem, postou uma fotinho ali no ri Instagram. Bastante. Poxa, me diverti. Nossa, uma outra frase legal. Até postei. Mas não sobrevive à realidade se impondo. Aí entra a filosofia com toda a força. Sim. Aí a filosofia precisa entrar com toda a força aqui. Sim. Tanto que o meu trabalho tem um viés filosófico muito forte. Meu último livro chama Filosofia Bruta. Sim. Que é para encurtar essa distância, né, do conhecimento, passando pela sabedoria e transformando isso em atitude frente a uma realidade que vai mandar atrito, cara. Sim. Vai mandar, não vai ser fofinho porque você decidiu. Não é assim. Não é assim. Se fosse assim, todo mundo estava resolvido na vida. Claro. E a gente enfrenta níveis de atrito diferentes conforme o privilégio que a gente tem. Sim. Então, mas o campo de treinamento, acho que primordial dessas zonas de atrito é a família. É a família. Né? Começa ali. Começa ali, né? Então, Começa assim, ali. antes de chegar na empresa, dentro da família, que a gente tem a oportunidade de viver a revolução do pouquinho Total. na sua plenitude, eu acho, né? Com as rotinas do dia a dia. Vamos dizer, a família é a primeira equipe que a gente encontra na vida. É o seu primeiro né? time. Primeiro time, é a Né? primeira Você equipe, tem aí o não é? CEO, que é a mãe com o pai, né? Por mais que haja uma formação, por mais que haja uma cultura comum para os filhos, que haja uma religião norteando aquilo, por mais que haja os valores paternos e maternos que formaram aquele núcleo, sabe? Legal, você tem um ambiente que, em tese, é um ambiente controlado. Não é. As pessoas são diferentes. Existe uma coisa chamada singularidade que vai fazer cada um reagir de uma forma diferente com isso. Se a família sufoca a singularidade, é um problema. Sim. Ela tem que potencializar a pessoa a partir desses valores. Para que ela dê o seu melhor. Para que essa potencialidade, essa singularidade floresça com potência no mundo aqui fora. Porque se a gente quer tornar as pessoas todas iguais, estamos falhando como líderes. Sim. Se eu quero ter uma equipe que pensa como eu, que age como eu, que resolveria o problema como eu resolveria, por que eu preciso dessa pessoa? Ou por que essa pessoa precisa de mim? Então, aí entra essa gestão de singularidade. Você é empresária, você tem um time, as pessoas são diferentes. Por mais que você tenha pré-requisitos para uma contratação, sempre virão pessoas diferentes. As pessoas saem de lugares diferentes. Sim. Elas saem de vidas diferentes. E aí vem todo mundo ao encontro de um objetivo em comum. Aí entra um ambiente chamado ética. Sim. Eu trago a minha moral de casa, você traz, ela traz a dele, e toda essa moral chega num ambiente comum que é a empresa. Como fazer isso? Em casa é um pouco diferente. Né? Na família, o que acontece? Você tem mais ou menos uma moral que norteia, só que as pessoas, cada dia de manhã, vão para o mundo lá fora. Em busca, às vezes, de objetivos diferentes. Sim. Então, olha como conversa. E a família sendo... a célula máter do tecido social, vamos chamar assim, se ali tá com problema, meu caro, vai ser um efeito cascata. Vai ser um efeito cascata. Você percebe isso, Edu, né, quando você, assim, porque você tem contato com muitas empresas, viaja o Brasil inteiro, né? Assim, eu, no meu ambiente, que é um pouco menor, eu trabalho com educação há muitos anos. E eu percebo, sim, que existe uma relação muito direta entre produtividade aí na sala de aula dos alunos, as crianças, os pequenininhos, de coisas simples, sabe? De fazer lição,
atenção, de prestar atenção, de educação também, né? De crianças que têm um background de familiar um pouco mais estruturado, famílias preocupadas e famílias que meio que largaram os filhos. Isso chega lá nas empresas, chega. quando eles viram adultos? Chega, porque você vai chegar com níveis de maturidade e autonomia que ajudam que tornam essa singularidade, que deveria ser uma potência, uma coisa um pouco caótica em relação ao grupo. Né? Então, E o que acontece, Juliana? Você fala uma coisa que é interessante. A família que está meio largada, tá? A gente tende, às vezes, a imaginar que a família que está largada é a família que tem menos condição social. Não é. Essa Nada família disso. largada está em todo o recorte social. Todo. Tá? Todinho. E, às vezes, mais ainda num recorte onde há mais abundância. Porque se compra a ausência dos pais com coisas materiais. Ou terceirizando para outras pessoas. Né? Então, não é incomum em alguns grandes colégios, assim, dos mais caros, tal, quem vai na reunião de pais é a babá. Então, Ou que recebe o cartão Dia das Mães. Recebe o cartão Dia das Mães é a babá. Entendeu? Então, assim, aí você começa a ter já uma dissolução que mostra que valores não têm a ver com dinheiro. Dinheiro ajudaria maravilhosamente bem se você soubesse direcionar uma abundância financeira para uma construção e uma consolidação de valores, que a coisa florescesse mais. Temos exemplos. Pô, tem gente que preserva isso sendo rico, tem gente que preserva isso sendo pobre. Né? E tem gente que rompe essa bolha do extrato social, rompe e tal, e tem gente que não rompe, mas permanece dentro desse norteamento. E por que os nossos valores, eu falo isso para a liderança e falo para a família também, porque temos que ter valores claros, declarados, praticados e percebidos. Porque os valores protegem as nossas decisões. Exato. Assim como as leis de um país, de uma constituição, garante que a gente não entre num caos e na barbárie, né? Então, ou, enfim, é muito importante. O valor protege a nossa decisão. Exato. Porque você vai tomar a decisão o dia inteiro. Você, como mãe, toma a decisão o dia inteiro, mesmo que você não perceba. Né? Um líder de uma empresa toma decisões o dia inteiro, mesmo que às vezes pareça uma coisa natural. Ele está decidindo a todo instante. Sim. Tem decisões que já são mais autômatas, decisões que já são meio no automático, tem decisões que pedem um pouco mais de reflexão, tem problemas que têm mais complexidade, mas a gente toma a decisão o dia inteiro. E se você toma a decisão apenas pelo calor do dia, que caos que seria a sua vida? Sim. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem. É claro. Nos dois você vai ter que decidir. Sim. Não, e se você toma a decisão sem essa consciência ao longo do tempo, né? Cada decisão também é um pouquinho, certo? Total, porque... Cada decisão que você toma tem uma renúncia e vai né? te direcionando. Vai te direcionar. Né? Então, eu falo muito com isso pro pessoal, sabe? Falando, cara, quando você acordou, você já tomou uma decisão. Verdade. Ou quando você acordou e decidiu que você não ia acordar, ia ficar mais 5 minutos. Pois já é uma decisão, cara. Parece uma coisa... Colocar o soneca ali. Você tá comprando o risco daquilo. Sim. Aquilo implica num risco, dependendo da sua rotina, implica num risco. Então, você tá assumindo o risco. Então, toda decisão implica risco. Seja com a mãe, com o pai, com um líder de família, que seja, não importa qual seja o gênero aí, e seja com um líder de uma empresa, de uma grande empresa. Toda decisão vai ter uma cascata de consequências boas e não tão desejadas assim. É isso. Então, isso na família, quando você tem clareza e as pessoas saem da família. Aí vou trazer um conceitinho que é uma palavrinha bonita do inglês, né? Mas é que eu adoro. Você gosta de usar palavrinhas em inglês, mas eu dou umas brincadas. Eu gosto até de debochar um pouco dessa coisa do inglês diluído sem muito propósito. Né? Mas o accountability, a autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade dos seus atos. Exato. E o que você vê muitas vezes em famílias que criam um ambiente hiper mega protegido é não assumir. Que não geram accountability. Total. Não gera. Imagina um profissional lá no futuro, um adulto sem accountability. Vai assumir um risco de uma decisão empresarial. Quando eu falo uma decisão empresarial, vamos cascatear. Eu tô falando agora a coisa começa a ficar um pouco mais estruturada, porque você tem ESG, responsabilidade social, governança, responsabilidade ambiental, sabe? Tudo isso ajudando a empresa a se ajustar a um mundo onde compliance, outra palavra em inglês bonita aí também, né? Que é a governança, né? Que é a prestação de contas, que é a clareza, a transparência em tudo que você faz.
tornar isso mais norteado, mais sustentável, né? E sustentável não só do ponto de vista... você fala sustentabilidade, o senso comum te leva para o lugar do meio ambiente apenas. Também é meio ambiente. Mas a sustentabilidade humana, sustentabilidade empresarial, sustentabilidade do time. Então, ou seja, se a gente não se torna sustentável, sem o tal do accountability, que é você assumir responsabilidade pelos seus atos, você vira literalmente um pistoleiro de aluguel. Você sai atirando para todo lado. Que é o que a gente tá vendo, né? Que é o que a gente tá vendo. Né? A gente vive numa sociedade que eu sinto isso. A decisão é pelo calor do dia. E assim, e a culpa nunca é minha, né? Assim, a culpa... Esse é a antítese do accountability, né? Eu sempre terceirizo a culpa. Exato, assim, a culpa nunca... Assim, sei lá, desde, sei lá, eu não fiz a lição de casa. Assim, isso começa na escola. Eu não fiz a lição de casa porque a minha mãe chegou mais tarde. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Ou porque a minha mãe não... Sempre tem um elemento terceiro que te impediu de. Exato. Você até queria, você tinha boa vontade, boa intenção, você estava pronto para fazer, mas, né? Então. Mercúrio alinhou com não sei o quê e pronto, Exatamente, você não fez. Entendeu? Né? Você encontra uma justificativa. E aí de novo a gente volta para a família, porque se você tem na família uma boa CEO, um bom CEO familiar, ele vai fazer você se olhar no espelho. No livro eu trago um momento assim, né? Um dia que Maria Vitória simplesmente esqueceu de fazer a lição. Beleza, assuma. Exatamente. Assuma. Não queria passar vergonha. Eu falei, não tem problema, eu prefiro que você passe vergonha. Mas você assuma a responsabilidade. Essa passada de vergonha vai ser extremamente pedagógica. Você vai entender. Agora, o que dá? Não, vou ficar que nem um louco, faz e não sei o quê, ou então chegar lá com um monte de desculpa. Eu falei, não, você vai fazer e você vai chegar atrasada na escola. E se a hora que perguntar por que você chegou atrasada, você vai falar por que você chegou atrasada. Exato, verdade. Verdade. Acabou, é tão libertador isso. Sim. É libertador. É. Num primeiro momento, você sente que você tá com... Não, na verdade, essa transparência te liberta. Eu concordo com isso. Concordo. Então, e como que a gente, às vezes, dentro de casa, fica norteando os filhos para tomarem decisões que preservem uma imagem que não tem a ver com a realidade colocada. É. Então, ou seja... Já tá treinando a Maria Vitória. Mas treino. A gente tem que treinar. Eu falo, filha, não fez... Perdão da palavra, né? Eu não vou falar besteira aqui, porque o seu podcast é de paz, né? Mas no ambiente corporativo a gente fala os palavrãozinhos de vez em quando, mas não vou falar aqui. Mas assim, fez a bobagem... Fez a caca aí, minha filha? Fez a caca. Assuma, limpa. É lindo isso, limpa, gente. Sabe, faz, tá lá, tá colocada, tá cheirando ruim e tal, vai lá e limpa. Não adianta jogar perfuminho, não vai resolver. Limpa e assuma as consequências dos seus atos. Sim. Agora, no mundo que os pais, né, de certa forma, tentando justificar a própria ausência na formação dos filhos, libera geral, ou minimiza, ou deixa a coisa num nível de permissividade grande, porque ele mesmo acaba sendo permissivo nas suas decisões, aí a atitude começa a educar, né? Ele mesmo começa a ser permissivo nas suas decisões, na sua presença, e você quer uma pessoa... Lógico, o mundo aqui fora está esperando esse cara para o mercado de trabalho. E o mundo aqui fora vai cobrar um mínimo de régua. O mundo está se adaptando para as novas gerações, mas ainda assim está tendo um conflito muito grande geracional. Né? Estamos tentando buscar, né, o positivo de cada geração. Então, vou dizer que tem claro coisa que positiva. Tem, não, né? essa turminha jovem, eles são super ligados, enfim. Mas uma coisa que fica muito um pouco a desejar é essa coisa de chamar a responsa para si. Que é a accountability. Accountability. Bom, a produção vai colocar na tela, a gente falou aqui de Maria Vitória, vamos conhecer a Maria Vitória, né? Vamos conhecer a família do Edu aqui, ó. Essa é Dona Maria Vitória com Dona Silvana. Tá o time todo aí. E aí, assim, eu queria colocar essa foto pra chamar algo que também você menciona no livro, que é a questão do propósito. Sim. Eu li a história da adoção da Maria Vitória, e que é uma história que você conta bastante, né? De forma muito aberta, e que é muito bonita, porque no relato do livro, você e a Silvana, vocês tomam a decisão, né, de ter filhos, enfim, e aí depois que... A realidade vem e fala, não vai ser bem assim. Como é que é a frase que você usa mesmo? Como é que é? É a do Mike Tyson. Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Até tomar o primeiro soco na cara. Ali acaba o plano. Né? E aí você menciona algo que me tocou bastante, que é a questão de quando a gente atinge na nossa vida um certo nível de conforto, material até mesmo na vida. Então, assim, legal, a gente tá aqui casado, a gente vai viajar, a gente troca o carro, a gente reforma o apartamento. Aí vamos pensar em ter Isso. filhos. E aí depois a gente faz uma outra reforma, a gente faz uma outra viagem.
Só que quando Maria Vitória chega, isso muda, né? Conta pra gente essa relação da questão do propósito na família e que foge desse ciclo de viajar, reformar a casa e trocar de carro. É aquela coisa, você não vai perder de vista que você vai continuar precisando reformar sua casa, você vai precisar trocar seu carro, mesmo que você não queira, porque seu carro vai ficar velho, vai apodrecer. Se não vai trocar o carro, vai trocar uma peça do carro. Peça, enfim, você não vai deixar... Mas toda decisão, quando envolve filhos... Eu até crio esse paralelo com o meu trabalho, quando eu vou falar de equipes e falar de cliente. Né? E tem um conceito no mundo do trabalho que é o quê? O cliente no centro. Significa que você vai fazer tudo para o cliente? Não. Mas significa que as decisões que você vai tomar precisam incorporar a experiência do cliente, o que você quer provocar naquele cliente. Então, eu tenho uma foto que eu uso quando eu falo disso, que eu mostro o quê? Eu falo, gente, cliente no centro é isso. Tem uma foto eu, Silvana e Maria Vitória no meio. Eu falei, isso é cliente no centro, né? Porque as decisões que a gente tomava antes diziam respeito apenas à nossa experiência. Sim. Enquanto um casal que estava ali, né, estabilizando a vida, aquele desejo, né, aquela coisa. Casa novo, não é herdeiro, fazer o quê? Você vai enfrentar perrengue, você vai malhar, vai ralar, aquela coisa toda, né? Nem eu, nem Silvana tivemos esse privilégio, né, de ter uma grande herança aí, tivemos, né? E assim, mas legal, então vamos fazer a vida entrar dentro de uma... Aí entra aquela coisa, uma perspectiva que você acha que está controlada. E não há controle. Nenhum controle. Né? Sim. Você vai influenciar a realidade com o seu empenho. O máximo que você faz é influenciar. Sim. Controle, esquece. É onde entra o Mike Tyson na história. Né? Você tem um plano. Mas tá, legal. Você vê um soco na cara, acabou o plano. Sim. Pandemia, Juliana. Pensa bem. Pandemia. Todo mundo tinha um plano em dezembro de 2019. Sim. A gente olhava para 2020 e pensava assim, nossa, que ano bonito que vem por aí. Olha, 2020, né? Que é o que todo mundo faz no fim do ano, né? Todo mundo, normal, e tem que ter. São os rituais. São os rituais, precisa ter. Mas sabe que meu irmão, no Réveillon de 2019, que já tava com os burburinhos, ele fez assim, isso aqui não vai dar bom. Já tava sentindo. Meu Deus do céu. Eu, na época, olha que loucura, eu tava com uma viagem comprada pra China. Eu ia pra China em janeiro. Tá? Nossa Senhora! Perdeu tudo, né? Enfim, ainda consegui reembolsar tudo, que era um grupo de palestrantes. A gente já tinha feito, assim, algumas viagens, viagens de imersão mesmo, de conteúdo, de troca e tal. Havíamos ido para Dubai, né? Depois o pessoal foi para Israel, acabei não indo, mas ia para China, estava certo para ir. Janeiro de 2020. Passaporte, com carimbo, com tudo. Passagem comprada, hotel comprado. Então, você vê como a gente não tem o controle. Aí, né? Cadê o controle? Acabou. Então, assim, aí, legal. Todo mundo olhava para 2020 como, né? Só que o burburinho já estava começando, eu tinha um pouco o sentimento do seu irmão também, né? Porque eu um assim... sentimento estranho, uma coisa estranho, assim, isso aí... E às vezes, Juliana, é só uma questão de você ler os indicadores. Tá tudo aí. Já estava começando. Então, onde eu até brinco no próprio livro, falei, cara, legal, ser otimista é muito bom. Ser pessimista não é bom, nós sabemos que não é. Mas você também não pode ser só 100% otimista. Não dá pra ser poliana, não. Não dá pra ser poliana. Mas você também não pode ser 100% pessimista. É onde entra o Ariano Suassuna com um conceito que é brilhante, que é o quê? O realista esperançoso. Né? Verdade. Cara, a realidade tá aí, tá colocada. Os dados, a dor tá aí. Mas vamos ter esperança e trabalhar para superar. Sim. Pronto, então assim, você assume um pouco de cada, né? Você vai fazer uma leitura que apenas o pessimista muitas vezes tem, uma leitura crítica, né? Que às vezes o otimista não tem, porque tá olhando a vida por uma lente cor-de-rosa, né? Nada contra cor-de-rosa, tá, gente? É apenas uma questão de, né? Tem que sempre fazer abrir o parênteses, né? É uma lente eu assim, gosto de rosa, eu gosto de azul. Eu gosto de tudo, né? Não tem problema nenhum. Assim, mas a questão do otimista com tudo, né? A pessoa que é otimista ao ponto de não interpretar a realidade. Tá, então... É meio desesperador isso, né? Eu acho que é meio anestesiante. É meio patológico. É meio anestesiante, né? É a tal da positividade tóxica, como se fala, né? Então, e aí você pensa, né, cara? E a gente lá, começando a família, aquela coisa toda, tal, legal, vamos estabilizar a vida, vamos botar tudo no lugar, vamos trabalhar mais perto, vamos melhorar a renda, vamos trocar de carro, vamos conquistar nossa casa, que era tudo alugado, né? Beleza, conquistamos tudo. Fazia parte do projeto termos filhos, né? Aí chega na hora de ter filho, não vem filho. Apesar de todo empenho, não vem filho, né? Por uma questão fisiológica, né? A vida chega e fala, olha, na sua realidade não.
É o Mike Tyson que soca na cara, entendeu? Sim. E aí você fala, caramba, mano, o que você faz? O que você faz enquanto família, enquanto empresa, quando você tem todo um plano, todo um projeto, todo um desenho que já está em curso, daqui a pouco chega e fala, não. E não tem volta. Não tem volta. Por mais fé que você tenha, chega uma hora que você tem que encarar a realidade. Claro. Eu acho que até o exercício de fé é te dar força para encarar a realidade. Sim. Não para achar que você subverte a realidade. Não. A fé não pode ser uma coisa cega, estúpida, ao ponto de você... basta pensar positivo e... Não. Velho, calma, não é assim. Eu acho que o maior dom que você possa ter recebido é inteligência. Acho que o maior dom que se deu pra gente é inteligência, né? Para você interpretar a realidade e agir em cima dela e usando os recursos que você tem. E não apenas acreditar que basta ter fé, que se fosse assim, todo mundo tava lindo, gente. Tava maravilhoso. Não ia ter guerra. Não ia ter guerra, não ia ter morte, não ia ter sim. doença, não ia ter pandemia, não ia ter violência, não ia ter insegurança, não ia ter nada. Se apenas a fé movimenta, não é assim. Né? A fé movimenta a sua inteligência. Ela não movimenta a montanha. Ela movimenta a sua inteligência. Sim. A sua inteligência talvez vai ter alguma competência de influência para mexer na montanha. Sim. Mas às vezes a montanha é de pedra e você não vai fazer nada. Então você tem que pensar numa alternativa para superar a montanha. Então, por isso que às vezes eu acho que... E hoje nesse mundo de informação muito superficial, tá muito fácil você colocar pessoas dentro de exercícios de fé que são muito mais... como é que eu posso dizer? Muito mais ilusórios do que reais. Sim, é o que a gente falou, é muito superficial, muito né? superficial, É o feel-good sensation. Exato, né? E isso conversa com o tal do coach que a gente falou agora há pouco aqui, porque tá ali lado a lado. Misturou o caldo aí de um jeito, sabe? Que, né? Que misturou de um jeito que basta você jogar alguma coisa bíblica dentro de uma parada que já tá feito. Não, cara, não é assim, calma. Isso não é legal você ter um trecho, alguma coisa, uma fala que inspire, mas isso não é um cala-boca, você tem que ter raciocínio crítico. Isso não torna a coisa resolvida. Sim. Então, é essa superficialidade que eu combato. Agora, a Maria Vitória, ela chegou depois de vocês... passar por todo um luto. Passar por esse luto, assentar no coração essa realidade que se impôs. E pior, né? A gente entendendo... Na maturidade da época, Juliana, o que aconteceu? A gente assim, poxa, vamos fazer o quê? Não sabemos o que fazer. Né? Você tem um plano, daqui a pouco o plano cai inteiro, você fala, bom, vamos tentar sobreviver, continuar levando a vida, fazendo aquilo que a gente fez até aqui. Só que, né? Isso tem frase que é até clichê que fala por aí, né? O que te trouxe até aqui talvez não seja o que vai te levar adiante. Ainda mais quando há uma visualização de um propósito um pouco maior. Então, tudo aquilo que pra gente era o propósito antes do filho chegar, vamos curtir a vida a dois, vamos passear, vamos viajar, vamos conquistar a nossa casa. Isso em algum momento foi propósito. Na hora que tinha um objetivo diferente aqui, tudo isso virou puramente tarefa. E aí a gente pegou isso aqui. Vocês viraram os tarefeiros, né? Exatamente. Que você menciona no livro. Então, assim, tudo isso aqui a gente apenas transferiu pro lado de cá, depois dessa dor. Só que isso nesse mundo onde havia um outro ideal, virou tarefa pura. Né? Então, a viagem perdeu sentido. O carro perdeu sentido. Reformar a casa perdeu sentido. Virou uma coisa de automatismo puro. Sim. Aí chega a Maria Vitória. Você desloca no tempo de novo. Né? Tudo aquilo que você fez em algum momento que tinha um sentido, com a presença dela, mesmo que você faça o mesmo passeio, a mesma viagem, com os mesmos roteiros turísticos, com o mesmo restaurante, com o mesmo tudo, vai ser uma experiência diferente. Sim. Então isso que é a mágica de uma família. Eu acho que essa é a mágica de uma família. Sim, eu concordo. Né? O filho, eu falo muito aqui no podcast que esse é o cliente no centro. É o cliente no centro. E assim, é um pouco assim, no contexto familiar, é tirar essa miséria que é da gente viver para nós mesmos, né? Como é bom, assim, o sentido do amor como serviço. Serviço. E como faz bem pra gente servir o outro. Sim. Né? Sim. Então, acho que é isso que... Agora, vamos abrir um negócio aqui. Servir não significa ser subserviente, não, tá, paz? Tá bom, paz? De forma alguma. Muito bem, favor, Eduardo. Tá, vai lá, tá bom, pode falar sobre isso. Servir não significa ser subserviente, você ser líder servidor. É o cara que só vai dizer amém? Não. Não. É o cara que vai entender, vai fazer uma leitura muito mais complexa
E às vezes a decisão que você toma não é a que o seu filho quer, mas é a que ele precisa. Exato. E para isso você precisa ter um conhecimento muito grande dele. E para ter esse conhecimento muito grande dele, você precisa se aproximar dele, você precisa recuperar essa distância que o tempo, as tecnologias, a modernidade acabou criando. É aí que está o lance do negócio. Sim. Porque senão você tende a querer, o servidor vai fazer o quê? Ah, papai, eu quero tal coisa. Toma. Sim, não, Toma o melhor, sem nenhum nível de, não vou dizer de dificuldade, mas nenhum nível de prazer de conquista. Tá? Tudo cai pronto. É muito de bandeja. Não, pronto. esse serviço, de forma alguma, ele não é bom e não faz bem para a família, né? Agora, como é que é ser pai da Maria Vitória? É uma experiência. De uma pré-adolescente? Eu me permito aprender muito com a minha filha. Né? E eu falo para ela, filha, você vem num nível de consciência, a sua geração traz um nível de consciência diferente, tá? Traz um nível de tolerância diferente da que eu tive. Traz um nível de compreensão de diversidade diferente da que a minha geração teve. Traz um nível de ética bem diferente daquela que a minha geração teve. Para mim isso é nítido. Tá? Tem um senso ético muito mais apurado do que a minha geração teve. Minha geração é a geração que chama de geração X. Eu acho uma bobagem essa coisa de ficar botando letrinha, tá? Eu acho uma bobagem, porque eu conheço minha mãe, por exemplo, pode dizer que é uma millennial, porque ela é digital, ela é com 87 anos, ela é digital, ela é heavy user do Mercado Livre, da Netflix, ela maratona Casa do Saber. Minha avó de 91 anos fica no YouTube Shorts ali. Esse dia eu tava lá, a gente tem que dar bronca nela. Eu vi aqui no Inteligência Artificial. Né? Eu já uso inteligência artificial. Então, assim, ao mesmo tempo eu conheço gente que tá com 30 e que tem um espírito já velho, não no sentido bom da palavra. No pior sentido que a palavra... O velho ranzinza, né? Velho ranzinza, rabugento. A gente chama de velho. O velho. Aquele cara que travou, né? Travou. Sim. Então, assim, mas e essa geração, Juliana, pelo que eu enxergo, né? Às vezes a gente olha, a gente faz umas leituras um pouco limitadas das novas gerações, né? Ela é absorta? É por causa da tecnologia, né? A gente era igualzinho, Juliana. Só que o mundo era diferente. O jovem sempre foi jovem em toda a história da humanidade. Sim, isso com ele certeza. Sempre foi imediatista, ele sempre foi... Quis resolver o problema do mundo inteiro. O mundo inteiro, aquela coisa lá. O espírito da juventude continua o mesmo. O que muda é o macroambiente onde ele está inserido. Sim. E isso muda um pouco as relações. Né? Então, um exemplo que eu uso muito, né? Até outras entrevistas minhas eu acabo trazendo esse exemplo. Mas assim, poxa, imagina eu lá nos anos 80, né? Meu pai desempregado, né? E eu lá começando a fazer Senai, né? Não gostava, era uma coisa, mas a família me orientou, agradeço, né? Uma decisão que eu não tomaria sozinho, né? A decisão que eu tomaria sozinho era não ir para lá, mas me praticamente influenciaram a estar lá, influenciaram quase obrigando. E eu sou muito grato, porque pelo nível de maturidade da época, se eu não fosse para lá, ia dar muita... Ia dar ruim. Grato pelo socorro, a palavra melhor utilizada. Estou aqui para isso. Por favor, me socorra quando você perceber que eu fico um pouco reticente, é que eu tô com um palavrão na ponta da língua. Pode deixar. Assim, Pode deixar que eu te ajudo aqui, ó. Tô esperta. Então, e aí assim, legal. Aí eu chegava pro meu pai e falava, pai, né, eu não gosto do que eu faço. Eu quero uma vida com propósito. Nem essa palavra existia na época. Eu quero uma vida com propósito, né? Aí meu pai virava e falava, filho, olha o mundo lá fora. Né? Estamos em novembro de 89. A inflação foi 91% esse mês. Esse ano vai dar 1.300%. Eu estou desempregado. Se abre uma vaga qualquer, vai ter filas rodando o quarteirão. O mundo era escasso, Juliana. Era mesmo. Eu lembro disso. Muito mais escasso. Eu lembro do mercado, a gente ia ao mercado. Eu lembro do a maquininha. Hoje de resolve com o código de barra, mas naquela época... gente remarcando assim, era meio que diário. Você estava pegando, o cara já estava remarcando. Então você corria para pegar o preço antigo, porque era o preço preso na mercadoria. Isso com eu e meus irmãos, com a minha família. O mundo era mais escasso e o jovem continuava sendo jovem ali. Entendeu? Naquele contexto, né? Então, onde que você descarregava a ansiedade dessa juventude, que você não tinha, aqui não tinha, né? Você descarregava nos vícios. É uma geração mais fumante, talvez, que tem essa geração dos anos 80. Porque você não tinha, você tinha que descarregar essa adrenalina, esse desejo, essa coisa toda. A socialização acabava sendo serrar um cigarro do colega. Se reunir, sei lá, no posto de gasolina. É isso.
A galera fazia isso. Que iam abrir de domingo. Olha como o mundo era diferente. Não abria domingo. Se abastecia até sábado. Ou na pracinha, né? Exato. Não tinha. Na frente de um bar e ficava lá. Comprava alguma coisa pra noite inteira. Pra tomar em pé na frente do bar. Porque não tinha muito. Então, o mundo mudou. Apesar de estarmos num mundo muito mais caótico, né? Muito mais hiperconectado, é um mundo mais abundante. Ele é mal distribuído. Essa abundância é mal distribuída. Esse é o nosso grande desafio, né? Ela é mal distribuída. Então, isso cria um caos econômico, um caos de fome, enfim, de todos esses conflitos, tal, acaba criando. Mas é um mundo muito mais abundante. Agora, pensa nesse mesmo jovem, lá, com esse mesmo estado de espírito, chegando pro pai hoje, falando, pai, não gosto do que eu faço, eu quero uma coisa, eu não vou fazer, não vou trabalhar mais onde eu tô. Mas, filho, você já tem alguma coisa em vista? O cenário já mudou, a pergunta já muda, né? Você tem alguma coisa em vista? O jovem hoje talvez não saiba o que ele quer, como nós não sabíamos. Eu com 20 anos não sabia o que eu queria, né? Mas o jovem de hoje, ele tem talvez algo que a gente não tinha, que é uma clareza quanto àquilo que ele não quer. Que já é já é meio caminho andado. Gigantesco. E o que ele não quer vai muito nessa ordem de trabalhar, às vezes, num modelo que eu trabalhei naquela época e que, por ter sido o modelo que me formatou, eu entendo como sendo o correto. E não é. Se você pegar os índices de saúde mental com a geração da minha idade hoje, é uma coisa assustadora. Sim. Porque é uma geração que veio só para estratificar, explorar, passar por cima de quem precisasse passar para poder ter o chamado sucesso, entre aspas. Mas o que é esse sucesso? O que é sucesso? O que é sucesso? Ah, legal, atingir um nível financeiro bacana, vou parar de trabalhar agora e vou morrer de infarto, porque eu me consumi tanto ao largo disso, ou seja, sustentabilidade zero. Então, esse jovem já vem com isso aqui. Por que ele vem com isso? Porque ele viu o pai adoecer, ele viu a mãe adoecer, ele viu o casamento dos pais acabar. Ele viu o pai chegar em casa, às vezes transtornado, e agredir filho, agredir mãe, sabe? Ele viu a família entrar nesse caos que foi das últimas décadas, tá? Vamos notabilizar, anos 80 para cá. É que assim, esse caos já existia, Juliana, é que talvez a gente não tinha informação. Então, já existia. Nesse sentido, a ignorância nos protegia de uma certa forma. Era uma bênção, como se fala, sim, né? Nos protegia, porque você não tinha acesso às coisas sendo divulgadas no momento em que elas estão acontecendo. Então, a gente acaba vivendo um mundo meio de uma bolha, meio ilusória. Quem tinha dinheiro tinha. Olha que dado muito louco. Só que não postava no Instagram, não postava. Agora, olha que dado muito louco. Eu às vezes vou buscar os indicadores, assim, porque eu gosto de indicadores que deixam a gente meio assim... No ano passado, segundo a Panrotas, tá? Que é um site, um mensurador de turismo, do setor turístico no Brasil e tudo mais, né? Eles fazem vários estudos e tal. O ano passado, tipo assim, 1.300.000... Não, foi mais que isso. Eu sei que vai para a ordem aí de alguns milhões de brasileiros foram para Disney, tá? É um número assim gigante, porque você pega nos anos 80, quem ia para Disney não dava algumas dezenas de milhares, tá? Gente muito rica, gente que tinha muito dinheiro, que tinha muito acesso. Eu lembro porque eu tinha colegas que iam enquanto eu ficava passando férias na casa de parente. Na Praia Grande. Praia Grande, casa de parente. Quando tinha a casa da praia era um lucro, senão era casa do parente mesmo, né? Qualquer lugar que morasse, ela passar uns dias, né? Enfim. Mas, ou seja, aí você pega essa curva, né? Quando você pega sistemicamente a coisa, a gente vive hoje, talvez, um mundo que a gente talvez tenha idealizado nos anos 80. Só que caótico. Sim. Né? É um pouco caótico, mas muito do que se idealizou... É o mundo ideal... Para aquele ano. Para aquele ano. Você pega a expectativa de vida lá nos anos 80, era algo em torno de 67. Para quem nascesse naquele ano, né? Porque tem a tábua de expectativa, ela é diferente ao longo da vida. Mas, a assim, gente vive mais. Vive mais, a né? nossa medicina é melhor. IDH é melhor. Apesar de se olhar em volta, nossa, mas o IDH é melhor. Sim. O índice de IDH é melhor, né? O analfabetismo como é que fala? Funcional. Esse é um problema nosso desde sempre. Isso tá na ordem aí de 30% a 40%. E ele continua sendo, né? Continua sendo. Ele não muda. Nunca muda. Desde lá de décadas, continua. Tá? Isso é um o problema acesso sério. à escola se tornou melhor.
Tá melhor. Mas a qualidade... A qualidade continua entregando, né? O acesso ajudou muita gente a sair do zero absoluto. Sim. Tá? Então, assim, para quem tava no zero absoluto ter um acesso, opa, já é um grande negócio. Mas né? o analfabetismo funcional, ele atrapalha muito. Explicando, né, gente? O que é o analfabetismo funcional? Você é até formado, você teve a graduação, sabe ler e escrever, mas você não consegue, por exemplo, interpretar um texto, você não consegue entrar num raciocínio matemático um pouco mais complexo. Sim. Você sobrevive. Você não consegue mergulhar em questões filosóficas, que é o que você propõe. No pensamento abstrato é difícil. Sobre o propósito, o sentido da vida, isso questões éticas. É um número que se arrasta há décadas. Né? Então, ou seja, o nosso problema não é político, nosso problema é educação. Mexe ali, você mexe em todo o resto. Sim. Você resolveu essa caixa preta, você resolveu todo o resto. Então, mas e por que a gente não consegue? Porque a gente melhorou em tantas coisas. Porque aí entra até um pouco de conversa política. A quem interessa manter, não sei, as pessoas nos mesmos níveis de analfabetismo funcional? O que eu acho, Juliana, é que assim, a gente, enquanto brasileiros, e aí eu não vou perdoar ninguém, de qualquer lado que venha, a gente não pensa num projeto de país. A gente tem um projeto de poder. Não importa de que lado você vem. E são sempre projetos de curto prazo. Curto prazo. Ou seja, que não há a duração de um mandato. Agora pega, por exemplo, uma Coreia do Sul. Tem um projeto de país. Um projeto de educação. Tem um pacto social estabelecido. Sim. Cara, independente de quem entra no poder, que extrapola, isso aqui tem que permanecer, tem que ser melhorado. Agora, se olha em volta aí, o que tem de viaduto que parou pela metade, porque não é meu. Então isso reflete, essa coisa bruta, rústica de um viaduto reflete o estado de poder que a política presta. Não importa de que lado vem, eu não vou entrar em questões de que lado vem. Eu concordo com você. Tá? Então isso aí eu acho que é o nosso grande viés que explica esse índice de analfabetismo funcional de 40% perpetuando desde sempre. E que não vai melhorar, e que assim, não vai mudar uma perspectiva mais esperançosa para o nosso país enquanto não tiver um pacto social. De bem comum. De bem comum, claro. Não importa, cara, qual que é o viés, não importa, cara. O país é de todos, não tem como. Pois é. Se não houver essa leitura inclusiva, que aceite a diversidade, aceite o contraditório falamos como junto, algo complementar, não que precisa ser combatido, a gente quer combater para manter o projeto de poder. Então, isso te preocupa com relação ao futuro da Maria Vitória? Preocupa, porque isso é cada vez mais pronunciado, isso é cada vez mais idiotizante, eu vou falar uma palavra que eu vejo muito claramente, coloca as pessoas num nível de decisão, muitas vezes, pautado por clichê, por frase pronta, por grito de guerra, torcida. Exatamente, pensamento torcida. Pensamento torcida organizada. Olhando de fora é uma massa bonita, olhando individualmente é um bando de acéfalo. Um bando de gente sendo induzida numa catarse. Lembra da catarse que a gente falou? Na catarse, aquela coisa toda, tal, a pessoa vai e pronto, tá lá se sentindo pertencente a algo que, se ela parar um pouquinho para pensar, tá mais matando ela do que florescendo. A gente tem que conseguir sair disso. Sair disso. Então aí entra em todos os níveis, né? Todo. No grupo de WhatsApp da família. Começando pelo grupo de WhatsApp da família, né? Eu tenho esperança, Juliana, eu não posso deixar de ser o realista esperançoso. Eu não posso deixar. Eu trabalho para isso. Eu trabalho para mudar isso. Eu levo, por exemplo, uma conversa de diversidade numa empresa, eu acabo trabalhando a turma para, cara, enxerga o seu coleguinha como algo complementar a você, por mais que você não goste dele. Mas ele complementa você em coisas que você não traz, olhares que você não traz, perspectivas que você não enxerga, e você vice-versa. Aqui no podcast, bom, eu sou cristã católica, né? E eu acho que essa visão cristã, ela ajuda muito quando você começa a enxergar o outro como um irmão, né? Que é como eu acho que é a mensagem original, né? Edu, que é como Deus, como Deus nos vê, né? Assim, quem lê um pouquinho sabe que a mensagem original é essa, né? A mensagem original é essa, né? Como é que é mesmo? Ama ao teu próximo. Como a ti mesmo. Como a ti mesmo, e mais do que isso, né? Como eu vos amei. Se a gente colocasse somente essa regra para convivência... Já resolvia muitas coisas, né? Porque você iria enxergar o seu irmão. Ao longo da história, só foi sendo pego, distorcido, usado para poder, Exatamente. E chega no mundo de hoje. Exato. Onde literalmente a fé é usada muitas vezes para... Como moeda de troca. Moeda de troca, projeto de poder, para perpetuação de poder, templos se transformarem em perpetuação de poder político. Ou seja, misturou tudo uma coisa não mudou nada, então, se a gente jogar 2000 anos para trás... Só tem tecnologia, só tem novas tecnologias. Só mudou que a gente hoje tem aplicativo para pedir comida.
Exato, exato. Bom, encaminhando agora mais um pouco para o final, a gente vai para as dicas culturais, que eu nem vou sair muito de você, né? Eu pedi para a produção preparar. Sabe que eu fiquei curiosa? Que você fala muito da Revolução do Pouquinho, que é o seu best-seller, obviamente, mas você tem uma sequência de livros de infanto-juvenis. Tem, né? tem. E tô buscando retomar aí. Olha ali, produção. Agora, o pai da Maria Vitória tem que produzir um livro infantil. Esse é o primeiro. Olha lá o primeiro, 2006. Gota Sampa Síria. Vamos passar por ele. Da onde veio essa ideia de escrever? Nossa, isso aí foi uma história muito louca. Eu trabalhava em propaganda na época, numa agência ali na região da Paulista. E aí veio o Prêmio Biblioteca Mário de Andrade de Literatura, que comemorava os 450 anos da cidade de São Paulo. E havia várias atividades culturais envolvidas. Tá. E uma delas era um concurso, 20 anos. E uma delas era o concurso de crônicas, para você declarar o seu amor à cidade. Né? Eu vivia, era o ano que eu ia fazer o vai e vem entre Mogi e São Paulo para trabalhar e tal, né? Nossa, cansado, sabe? Eu olhava o amor, mas falei, cara, esse amor, eu acho que tudo que se explica de amor para uma cidade como São Paulo não é aquela coisa de Paulicéia desvairada, Terra da Garoa. Eu falei, nossa, eu olhava o lado sombrio, olhava o lado assim, caótico, né? Da marginal com chuva e trânsito. Você, né? E na época o celularzinho vagabundo pré-pago, que era os bate-sinal, então eu criava signos assim. E aí eu escrevi essa crônica, né? Faltando alguns dias ali para fechar a época de inscrição. Eu inscrevi e tal. Bom, resumo da obra, eu ganhei o concurso, né, com essa crônica, né, porque foi uma coisa muito inusitada, porque boa parte das outras redações vieram nessa vibe. Na vibe legal, positiva. Vibe Adoniran, vibe Caetano. E você veio numa vibe catastrófica. Caótica, sabe? Aquela coisa, né? Enfim. E aí eu criei o quê? O Batman, que era a minha rotina na época. Era a minha rotina. O Batman, que era eu. Era eu, era o primo pobre do Batman, sabe? Não tinha bate-sinal, não tinha bate-móvel, era ônibus fretado. Né? Bate-sinal era o pré-pago, né? O vilão era o telemarketing, na época que aporrinhava a gente até não poder mais. Até continua, hoje, né? Mas na época esse cara rompia. Hoje você consegue barrar um pouco. Que praga aí. Nossa senhora, mas assim, então... E aí foi muito legal, porque eu escrevi a crônica, ganhei, e logo em seguida veio o convite da Melhoramentos para eu iniciar uma carreira como escritor. Então eu nasci escritor no Infanto Juvenil. Né? E aí teve mais, né? Produção aí eu pode tive passar. depois teve, então, o Dene Tem Que Correr, que é depois, esse aqui, dois anos depois, também pela Melhoramentos também, né? Legal. E assim, isso aí já é um livro que tem um pano de fundo, já uma história já mais estruturada. O outro foi meio que acidental. Entendi. E virou, do caos nasceu um livro, né? E nasceu um escritor oficial. Eu já era escritor, mas nasceu oficialmente, né? Aí veio o Dene Tem Que Correr, já é um livro estruturado, Estranha Rua 7, 2011, que também tem um pano de fundo de meio ambiente e tal, né? Foi ele muito se legal passa também. onde essa história, a Rua 7? A Rua 7 é um condomínio fechado. É um livro, como é que pode dizer? É um livro pós-catastrófico, vamos dizer assim. Ele é uma história, tem um nome isso aí. Ele é um... Tem um nome isso aí, tem um nome. É uma distopia. Distopia, exatamente, é uma distopia, é um livro distópico. Eu tô boa de livro te arrumar as palavras, hein? Isso aí, distopia, exatamente isso aí. É um livro distópico, sabe? Que é um futuro caótico. Meio Jogos Vorazes. É isso aí, exatamente isso aí. Né? E tem um pano de fundo também de poder, um pano de fundo de política, um pano de fundo de meio ambiente, sabe? E um grupo resistindo e tentando manter a humanidade dentro de toda essa nova realidade colocada. Entendi. Então, assim, é um livro que até, não é forte essa história. Maria Vitória já leu algum desses? Ela começou a ler alguma coisa, mas a lição de casa faz milagre, às vezes, né? Não faz. Mas ela tá com 11 mas anos, vai, né? Calma, ela chega lá, né? Bom, e aí depois dessa trilogia infanto-juvenil... Aí veio a primeira edição da Revolução do Pouquinho, sim, né? Meu primeiro livro para adultos, né? Não entendo errado essa palavra. É um livro mais orientado para, né? Mais andragógico, vamos chamar assim, mas né? Ele vale para... Não, muita gente usa. Para jovens. De repente, assim, podia ter uma Revolução do Pouquinho infantil. Eu já pensei muito nisso aí, Juliana. Eu penso muito nisso, eu penso muito. Com um bom ilustrador. Tem tantos projetos assim que... Seria legal, hein? Tem tantos projetos assim que conversam, né, com vários públicos aí. Sabe, né? Um pouquinho de você escovar os dentes todos os dias, meio que na linha da maçã que você usa, né? Um que acaba cumprindo um pouco é o próximo, que é o fantástico significado da palavra significado. Vamos lá, vamos Às vezes seguir. Você olha o livro assim, ele parece que ele tem, a partir daqui, parece que ele tem cada um livro diferente do outro. E não, na verdade... Então, a Revolução do Pouquinho, ele meio que ditou o ritmo da próxima do que vem sequência. Do que vem até hoje, né? Então, depois de 2014 veio... Porque assim, vamos dar... Não, tem um antes que é o Fantástico Significado, 2016. Então, acho que ele não tá né? aí, mas que é o Fantástico Significado, que fala sobre o propósito.
Tá. Aqui eu falo sobre bom humor, né? Então, assim, e são atitudes que estão na Revolução do Pouquinho, dentro da primeira trilha. Sim. Bom humor, propósito, tá lá. Sim, né? verdade. Mas por que você decidiu escrever um livro só sobre o bom, assim, mais sobre o bom humor? Aqui eu explico a gênese da Revolução do Pouquinho, nesse livro. Por quê? O que é? Eu preciso... Resumo da ópera. Eu, quando trabalhei em propaganda, eu fui uma liderança horrível em algum momento, né? Até caí a ficha de que eu estava fazendo muita bobagem, muito norteado pelo comportamento de publicitários da época, aquela coisa, departamento de criação, aquela coisa histérica, aquela coisa... Eu fui esse cara, eu fui esse líder. Você foi péssimo. Cara? Fui. Doidão assim? Fui, de fazer assim, de humilhar essas pessoas, entendeu? Botar pilha demais. Botar pilha, sabe? De exigir, de constranger. Eu era esse cara porque isso era o modelo que a gente tinha, né? Era a prima dona, né? Aquele gênio criativo, né? Intransigente. Enfim, e você pegou uma fase do marketing que, assim, que criou os grandes jingles, né? Não, total. A era de grandes prêmios a era do Brasil. De ouro, né? 80, 90, Nizam Guanais, Washington Oliveira, Marcelo Zé, essa turma aí, né? E a gente olhava para isso um pouco de fora e entendia que era um pouco nessa linha que a coisa acontecia, né? E acabava modelando comportamento. Eu imprimi esse comportamento e eu me arrependo amargamente disso aí. Né? Porque em algum momento, o que aconteceu? Já começava a ter uma mudança de mentalidade. Né? Em algum momento eu percebi que eu caí. Eu não tinha ninguém. Né? E aí, só que aí entra a questão, aí entra a gênese da Revolução do Pouquinho. Eu preciso mudar. Mas essa mudança não basta eu apertar um botão hoje e amanhã eu vi um cara... Até onde eu estava distribuindo butinada, grito, xingamento, né, humilhação, constrangimento, aí de uma noite para outra... Não dá para passar num portal. Não, né? Eu passo, né, e aí no dia seguinte eu venho chegando trazendo bombom, beijo, abraço, elogio. A pessoa vai até te olhar desconfiada. Tá soprando porque vem porrada, tá amassando porque vem porrada. Então ali veio a clareza de que uma mudança implicaria, nesse caso, muitos passos para trás. Que eu havia entrado feio. Volte muitas casas. Engata, volta. Escadas escorregadoras, Essa estrada tá errada, volta aí muitas quilômetros aí, pega o retorno, tá? Porque, então implicou uma mudança comportamental, estrutural. O que me defendia, Juliana, na época, me ajudava e me facilitou, era a alta efetividade que eu tinha. Então, nunca faltou o propósito de trabalho. Tá. Então, na primeira oportunidade, quando eu percebi que naquele lugar eu não conseguiria recuperar não só o meu moral com o time, mas também aquele ambiente com a minha presença, eu reconheci a derrota. Tá. E aí eu falei, cara, aqui eu não faço mais nada. Então, me resta o quê? Sair pela porta dos fundos. Entender o que aconteceu e tentar reconstruir a partir dali. Só que não é uma construção que vai ser fácil. Aí eu comecei a escrever sobre pequenas atitudes. Sim. Artigos que saíam no jornal na época, toda sexta-feira. O que é a primeira edição da Revolução do Pouquinho? Um costurado de muitos textos que eu fui produzindo semanalmente. Sim. Aquele livro foi escrito em 8 anos. Então, e de um processo que é muito seu. Processo. Lembra né? aquela palavra? Sim. Mudança no evento é processo? Exatamente. Ou seja, toda semana fazendo. Ou seja, a gênese da Revolução do Pouquinho explica a tese que eu trago hoje vendo para as empresas. Né? Então, e esse livro conta essa história, né? Como o humor que foi minha primeira atitude primordial que eu precisei identificar e falar, cara, eu tô péssimo nessa atitude. Como que eu faço? Como eu construo isso? E não o humor a gente ficar contando piada, não é isso, não, é humor de leveza, estado de espírito, abertura, olhar para o outro, empatia, isso é humor. O humor enquanto estado de espírito. Sim, o falar bom dia, né? Essa consistência. Aquela vibe mais positiva, né? Porque era péssimo, não era assim, cara. Então, foi uma construção. Ou seja, eu sou mal-humorado, você pode mudar? Pode. Claro que pode. Certeza. Mas você tem que se observar todos os dias. E você está feliz, satisfeito com o Eduardo Zugabi de agora? Eu tô sim, não tenho o que falar não, tem que reclamar dele não. Você acha que funcionou a sua metodologia consigo mesmo? Funcionou, Juliana, funcionou, porque se eu pegar, eu gosto de fazer a coisa sempre análise sistêmica, né? Se eu pegar do começo do que tá hoje, tá no perfeito? Não, longe de estar. Nunca vai estar, né? Nunca vai estar, né? Mas você pega o que era aqui e pega tudo que você já viveu, que você não só viveu, mas que você comprovou vivendo, que você documentou vivendo e que hoje você transforma numa mensagem que é uma missão, um propósito de trabalho. Então eu tô muito feliz. Tenho tudo que eu quero? Não, tá longe de ter, né? Mas eu sei que eu já deixei esse estrago que eu promovi aqui,
eu acho que eu já criei créditos carbono suficiente aqui para me redimir, vamos dizer assim, Sim. né? E para poder me redimir, entender que eu fiz uma coisa que não foi legal em algum momento, que machucou gente, magoou gente, prejudicou gente e tal, mas eu consigo recuperar isso aqui? Não. Você tem que aceitar a derrota. Sim. Mas eu posso, dessa derrota, criar uma construção nova, onde aquilo que eu fiz, eu vou fazer totalmente diferente. Sim. E o máximo de gente que eu puder ajudar com essa ideia. Inspirar e ajudar, né? E carregar. E o legal é isso, é você saber, porque é um livro que terapeutas usam. Sim. Em processos. Eu acho que ele tá aqui. Né? Vamos lá, pessoal. Acho que é o nosso penúltimo ou último slide. Vamos lá. Esse é o plano de trabalho. Vida, esse aí eu sei que ele foi meio que um livro meio que... Esse foi escrito na força do ódio. Esse escreveu na força do ódio, não foi? Foi sim. Foi porque essa estrutura aqui, ela viralizou lá em 2016. Eu tinha escrito uma mensagem final de ano com essas frases com aqui. Com essa roda? Com as frases. Na verdade, eram só as frases na época. Tá. Né? Aí foi alguém lá, printou, tirou meu cabeçalho, tirou o encerramento, soltou. Esse negócio viralizou de um jeito que, assim, se tornou tranquilamente um dos maiores casos de viralização, de plágio e viralização na história da internet no Brasil. Tranquilamente foi, tá? Empresas começaram a usar, eu vendo isso, meu Deus do céu. A empresa começou a usar para fazer convenção de vendas, para imprimir brinde, para gravar vídeo, tudo que você possa imaginar. Sem dar o crédito? Sem crédito nenhum. Zero crédito. E eu corria que nem um louco atrás, né? Então, aí tentei abrir processo, registrei marca, registrei modelo, registrei patente, aquela coisa toda e tal, mas não adianta nada. O que ajudou a segurar um pouco esse ambiente, aí você tem que pensar com as armas que você tem, né? Legal, eu tenho uma marca registrada, me protege hoje? Não. Não te protege. Claro que não. Nada. Ainda mais em tempos aí vamos supor, altamente... alguém vai usar a sua marca para você questionar, você já começa a gastar. Ou seja, não vai te proteger. Exatamente. Você pensa que não, eu tendo a marca, eu vou receber. Não vai receber. Nossa. No máximo, você vai gastar dinheiro para impedir o cara de usar. Sim. Você vai gastar muito dinheiro para isso, tá? Então, tudo isso foi feito nesse mundo líquido, né, que a gente tem, né? Altamente digital, conectado. Então, a única forma de segurar essa coisa que era viralizada foi produzindo um livro, e isso está nas livrarias digitais, todas a Amazon, tal, tá assumindo a paternidade. Assumindo a paternidade para segurar. Foi a única força que realmente brecou. Foi um teste de DNA. Foi. Então, é um livro que é gostoso, é um livro gostoso, ele é levinho, tal, tudo. Ele é uma trilha de atitude da evolução um pouquinho. Sim. Que é a metodologia. Que é a metodologia. Eu tenho uma trilha aqui, que eu peguei uma trilha que eu já vendia na época e tal, né? E que ela ficou legal assim, né? Bom, a galera gostou, né? A galera gostou, né? Até hoje. Mas assim, se eu te falar a quantidade de influencers, de coaches famosos, de economistas, gente que tem milhões de seguidores, que pegaram isso aqui em algum momento e assinaram. Ai, hein? Eu tenho várias cartinhas, gente. Olha, segredinho, né? De tricô. Né? Eu tenho várias cartinhas de ajuste de conduta, tá? De gente muito famosa, tá? Se comprometendo a não usar mais isso para evitar que ia tomar burdoada jurídica. Na escola a gente fala isso aí, uma feiura. Horrível, né? Então, é aquela coisa, né? Foi a única coisa que eu quis foi ser coerente. Legal. Lembra do accountability? Não tem problema. Lembra do accountability? Lembra do accountability? Lembro. Eu assumo os erros que eu fiz, mas eu também assumo a coisa boa que eu quero. Eu quero assumir também. Eu quero ser reconhecido pela coisa boa também. E se é bom... Isso é o outro lado da accountability. Qual é o problema de você utilizar, falando que é bom, Juliana, e dar o crédito? Problema nenhum. Zero. Nunca me recusei. Todo gente me pediu, tal. O problema eu vi cara pegando isso e falando, então, isso aqui eu recebi da minha avó quando era criança. Eu falei, velho, o negócio tem 8 anos. Desculpa, você é mentiroso. Que vó é essa, além disso, você é mentiroso. Nossa, mas cada um. Se eu falar os nomes aqui, eu vou arrumar tanto processo. Não, depois você me conta em off. Mas eu te conto em off. Mas é gente famosa, viu? Gente que você aplaude, que você segue, tá? Que você compartilha, tá? Às vezes, toma cuidado. O mundo digital tem dessas. Muito bem. E aí depois, para finalizar, né? Aí veio a nova edição, Revolução um pouquinho, né? Sim. Utilizando a maçã, eu achei legal você usar a metáfora da maçã, que é o comer uma maçã por dia. Eu uso essa metáfora abrindo a palestra da Revolução. Sabe que em inglês a gente fala we eat an apple a day to keep the doctor away. Exatamente. Né? Eu fui até atrás da origem dessa frase, né? Ela é de 1910, mais ou menos, começou a ser falado. Né? E para incentivar as pessoas a se alimentarem de forma mais saudável. Natural, tal. Aí eu fui pesquisar, tem 13 estudos científicos documentados sobre o consumo diário da maçã. Eu vi a lista lá. Tem tudo lá. Assim, porque eu gosto de ter sempre a estrutura da ideia. Eu não gosto de ficar no clichê pelo clichê. Né? Eu falo, de onde vem isso? Vem daqui. Sim. Né? Porque assim, eu falo, legal, eu te apresento 13 razões para você comer uma maçã por dia. Isso pode provocar uma catarse. Nossa, que legal, vou comer uma maçã por dia amanhã. Né? Vou passar no supermercado agora, comprar um quilo de maçã. Ou então vou me entupir de comer maçã? Aí que tá o evento esse processo. É o pulo do gato, né? Aí tá o evento processo. Porque você tem que comer uma maçã por dia, todos os dias.
Não Se 20 você- maçãs de eu uma fiquei vez. sem comer 30 dias. Como 30 maçãs. Não, cara, Não vai dar certo. não vai. É. E isso vale, você vê, né? O exemplo da maçã, né, Edu? Ele vale Pra tudo. pra Pra tudo. tudo na nossa vida. Pra tudo, pra tudo. É educação, é aprendizado de idioma. Aprender né? um inglês, um É um espanhol. exemplo que eu uso, sabe, gente? Então, Atividade assim, física. atividade física, O nosso que tem grande de gente, dilema. Edu, que paga anuidade de academia e não vai. A gente brinca, acho que né? é O aí que vem, turista de é, academia. Acho que aquela coisa do tá pago vem da mensalidade, né? Não dá. da Ou até mesmo pra educação. educação. O tanto de gente que compra curso Nossa, online. e não para, não avança nos 3 primeiros módulos. E larga. acha que só porque comprou o curso online Não. já ficou inteligente. Não então, dá. É duro, né? Esse aprendizado osmótico é meio Exato. estranho, né? Então, acho que esse é o resumo de é tudo, isso. né? É a regularidade. É tão simples e é tão difícil. Por ser simples é difícil. É, Vamos reconsiderar. Por ser simples é difícil. exato. Porque a gente subestima o poder do simples. Então, É. você acha, se eu deixei de fazer hoje, tudo bem, amanhã eu recupero. Não, cara. Não, cara. Não. Já perdeu. A curva já perdeu potência. Perdeu entendeu? a potência. Perdeu potência, entendeu? Porque tem que ter a regularidade. É. A excelência nasce da regularidade, nasce da Sim. consistência, nasce da fidelidade aos valores, seja para a Sim. família, para a empresa, para o Pra seu tudo. time esportivo, para a galera do churrasco de terça-feira com futebol, Sim. da sua igreja, da sua grupo de voluntariado. Se não houver regularidade, esquece. Esquece. Tudo vira um evento. O Exato. evento até diverte, te dá prazer, te dá uma É que nem a satisfação. Copa do Mundo que a gente tá vivendo Daqui a pouco baixa a agora, adrenalina, né? e aí? Exatamente. E aí? Né? É. Final do ano, todo mundo, nossa, é legal, o ritual é importante. Aham, O ritual, ele inspira, sim. mas ele não te ajuda a permanecer. É, e nada como a nossa rotina. É como a viagem, né? Quem que não gosta de viajar? Mas como é bom também, Edu, a gente voltar pro nosso dia a exato. dia, Exato. para as nossas atividades. Ninguém consegue ir num restaurante legal todo dia. Não dá. Perde a Você viu, né? A graça. gente abre falando disso, né? Que a relação, às vezes, que as pessoas têm é meio assim, idiotizada também com zona de conforto, Uhum. né? E eu acho o seguinte, não, eu adoro minha zona de conforto. Eu adoro. Sim. Porque ali está a minha história, ali Sim. estou eu, ali está o que eu sei fazer de melhor. O que eu Uhum. preciso cuidar da minha zona de conforto é que ela não fique estática. Uhum. Né? O que está lá no miolinho dela é o que eu fazia bem há 10 anos atrás, que hoje é obsoleto. Uhum. Mas o que está aqui no limite dela, confrontando com a realidade, é a minha melhor performance. Uhum. Agora, uma vez que eu mapeio isso, o que eu tenho que fazer? Sim. Eu tenho que fazer coisas novas de forma confortável, não de Sim. forma dolorosa. Sim. Num aprendizado que te desafia criativamente. Então, Mas a aos tensão pouquinhos criativa. também. Aí entra a revolução do bloguinho. É. Você vai porque, sai da zona de conforto, vai lá. Não vai, cara. Você vai quebrar. Sim. Você vai assumir uma alta dose de ansiedade. Você vai comprar discursos milagrosos aí, vai gastar uma grana violenta. Vai cair muito conto do Vai vigário. cair muito charlatanismo Sim. aí, tá? E eu sei que você já caiu em muito, mas você tem vergonha de dizer. Você fala que nunca caiu, mas sei que já caiu, né? Mas você nunca vai reconhecer isso publicamente, né? Mas você sabe que você já caiu, né? Que eu já caí, óbvio, sou gente também, mas Todos assim, nós. todos nós, mas assim, Uhum. você acaba perdendo um pouco o que é uma construção de excelência. Uhum. Esse pouquinho aqui, eu tô falando o quê? Daquele microsegundo que o piloto de Fórmula 1 treina o ano inteiro para diminuir. É aquele microcentímetro que o cara que tá na Olimpíada treinou 4 anos para superar. É aquele aqui. pouso bem feito que o Isso. piloto treinou Nossa, no a vida simulador. inteira um negócio desse de uma manteiga, sabe? Exatamente. E até o pouso quando dá um tranco tem um porquê, não é aleatório, ele tá lutando contra o vento, É. sabe? Então, é isso, é você identificar o seu melhor, qual que é a linha do meu melhor, é aqui. Então aqui você começa a desenvolver. Uhum. Aí entra a pequena atitude. Sim. Te ajuda a permanecer na mudança. Não apenas olhar, desejar, se inspirar, se emocionar num evento, mas chegou a rotina, te engoliu, você joga tudo para a gaveta das grandes mudanças e tá cheio de coisa lá parada que eu sei. É. Então, como permanecer nessa mudança? A evolução do pouquinho te ajuda. Olha, gente, que aula que a gente teve aqui com o Edu, né? Olha, eu falaria muito mais tempo com você, mas o nosso tempo está se esgotando e eu não vou deixar de fazer a chamada oral com o Eduardo Zugaib. Ai, meu Deus do céu. Então roda a vinheta Isso da dá chamada oral. daquela Roda a chamada vinheta. oral, a palavra que tem as memórias afetivas não muito boas. Vamos fazer essa chamada oral com o Eduardo Zugaib, não vou perder. Ai, é muito bom. Edu, é muito rápido, tá? Sim, eu vou sim, fazer sim, algumas sim. perguntas e você vai me dar uma resposta rapidinha. Perfeito. Tá? Então vamos lá. Como deixar a rotina com os filhos um pouquinho melhor? Rituais.
O que um pouquinho de escutativa e bom humor podem contribuir para um casamento? Nossa, eu aprendi isso profissionalmente e o casamento é a chave, porque você também tem 2 universos ali em colisão contínua, né? Então, compreender o outro universo, né? Não só para fazê-lo caber na sua realidade, mas também para que haja o exercício da congruência, o exercício da interdependência. Acho que essa é a mágica do casamento. Muito bem. Palavra de quem está completando 30 anos de casado. 30 anos de casado, tá? 30 anos. Eu ia mencionar isso, né? No 97, crises, várias né? Dores, estamos aí. Olha lá, os trancos. Sabe que hoje, né, no dia da nossa gravação aqui, eu estou completando 20 anos também. Olha que legal, que legal. Já parabéns, obrigada. Legal. Então é uma luta. É um duelo. É um duelo de duas pessoas imperfeitas. É uma dicotomia, né? Uma coisa meio louca, né? É uma dualidade, né? E você tem que... Acordos direto. E não desistir. Não. É um duelo que você não desiste do outro, né? É muito importante, é muito bonito. O casamento, ele dá uma grande escola. E viver na prática, de forma real. Ter accountability. Lembra da accountability? Ter a responsabilidade com aquilo que se assume quando inicia uma relação. Exato. Eu falo isso, Juliana, com certo até ganho de causa, tá? Porque em 2016, Silvana teve câncer de mama, tá? E eu acompanhei ela em toda a jornada. Foi 2 anos, assim, horríveis. Eu lançando um livro, palestrando no Brasil todo e acompanhando esse processo, tá? E eu me recordo, vários sábados que a gente ia lá pro José Camargo, que ia tomar uma imunoterapia ou quimioterapia e tal. E o que eu encontrava de mulheres, isso é um índice muito alto, tá, gente? Sozinhas, que haviam sido abandonadas pelo parceiro, porque quando a mulher foi mutilada, literalmente, por causa de uma mastectomia, e às vezes eu me constrangi enquanto gênero, tá? Porque às vezes era eu e mais um outro lá, e a maioria das mulheres todas sozinhas. E só 1 ou 2 lá, um deles acompanhando a esposa em toda a jornada, sabe? Então, aí se eu ouvir as histórias... Que raio de casamento é esse, né? Que porcaria, né? Que porcaria, né? Então, assim, quando a gente fala de 30 anos de casamento, não é 30 anos de alegria. Claro que não. Às vezes você tem muito mais perrengue do que alegria. Sim, obviamente. Né? Mas o projeto em comum permanece, prevalece. Né? Maria Vitória está aí para provar isso. E exato. Vamos seguindo. Que Deus continue abençoando, né? Vamos seguir aqui na nossa chamada oral. Como encontrar na correria do dia a dia um pouquinho de tempo de qualidade com quem a gente ama? Você precisa encontrar. E eu vou te falar, vou te dar uma receita, tá? Sai um pouco das telas, tá? As pessoas falam, não tenho tempo. Eu falo, pega todo o tempo que você passa em rede social hoje, tá? Que dá até pra ver nos relatórios dá ali. Dá pra ver, você tá lá esfregando a sua cara. E converte esse tempo em tempo de qualidade, tá? Então, aí lembra do ritual que a gente falou? Estabeleça rituais. A gente tem um ritual em casa, todo domingo o café da manhã é um café de hotel. Em casa, né? E é um café de hotel do Nordeste, porque eu faço cuscuz, faço tudo que você possa imaginar. É um café de resort no Nordeste. Né? Isso tem já tapioca, faz... Não, tem cuscuz, eu faço cuscuz, mulher, é bom pra caramba. Faço cuscuz, panelinha da panelinha. Aquele da panelinha, nossa senhora. Pergunta pra Silvana se ela abre mão do café dela. No sábado ela já começa a sofrer de ansiedade pelo café. Ela brinca, tá? E assim, ela começa a sofrer de ansiedade já pelo café do domingo, porque criou um ritual, né? É um ritual que a gente senta com paz, com tranquilidade. A semana foi complicada, foi pra todo mundo. Ainda assim a gente consegue preservar, tomar café ao longo das semanas. Aquele café demorado, né? Mas o de domingo é um ritual. Então, assim, é o tempo de qualidade. Eu poderia dormir mais. Poderia dormir até tarde. Legal, vamos almoçar junto. Tá, mas, cara, é um ritual. É um ritual. É um ritual que a gente considera um dos pontos, assim, mais de energia da nossa vida. É um compromisso. É um compromisso. E esse, do jeito que você sai, eu vou lá preparar, elas ainda estão dormindo, tal, preparo, que levanta todo mundo, senta, aterriza, baixa. Flui, deixa fluir. Você entra aqui meio que numa zona de descompressão da semana que acabou, te ajudando para a semana que vai iniciar. Isso aí. Pode ser qualquer coisa, gente. Um café à tarde, um almoço no dia, né? Uma reunião, né? Uma reunião religiosa que seja, tem vários rituais religiosos que ajudam, né? Culto. Né? Uma reflexão em casa, sabe? Então, assim, tem vários momentos que você pode fazer. Né? Isso aí. E às vezes não requer grandes investimentos. Nada disso. É o investimento do tempo. Essa moeda que é finita. É o grande investimento, né? Que é o nosso tempo. Né? Que é uma moeda finita, que não é renovável. Perdeu, né? Então, tenha consciência desse uso aí. É um dos grandes campos de influência que a gente tem. Tempo, conhecimento, saúde e relações. Você não controla nada, mas você influencia. É isso aí. E por fim, sucesso para o Eduardo é... Sucesso para mim tem algumas definições
Uma delas é você, hoje, às vezes, dividir palco com gente que um dia você admirou. Isso, para mim, é um sucesso no campo profissional, né? Mas eu acho que num campo mais realista, aquele do realismo esperançoso, eu posso dizer que sucesso é o que sobra quando você subtrai. Como assim, Eduardo? Quando você subtrai... Peraí, quando Sucesso você subtrai... é aquilo que sobra quando você... É o resultado da conta. É o que sobra da conta quando você subtrai os seus erros dos seus acertos. Né? Porque eu acho que sucesso não é só o acerto, é o como você lidou com ele também. Às vezes você errou tanto que a conta é negativa. Mas esses erros também te fizeram crescer. Te fizeram, mas né? assim, aquilo que você fez que não foi legal, que você sabe que não foi legal, sabe? Aquilo que você já fez talvez no nível até de consciência ou de desapego das coisas, mas um desapego ruim, né? Não aquele desapego que liberta a gente às vezes, mas aquele deixa pra lá, aquela displicência, sabe? Eu acho que a gente deixa um saldo positivo e negativo da nossa trajetória. Tem que aceitar isso. Por mais que você seja uma pessoa correta, honesta, paga, você tem um saldo negativo, você deixa o impacto negativo. Deixa. Então, mas sucesso, então, é você seria conseguir... somar, né? Cara, o que eu construí de positivo... Ter mais coisas boas do que ruins. Eu acho que esse é o que sobra dessa conta. Então, o sucesso é você deixar um legado positivo. Apesar... De ter errado muitas vezes, de ter feito da nossa miserável humanidade. Sim, exatamente. Muito bem. Eduardo. É uma forma de explicar sucesso. Não é a mais bonita, a mais inspiradora. Aquela que rende um post inspirador na internet, né? Que a pessoa vai, sucesso é acordar às 5 horas da manhã. Cara, tem um monte de gente acordando às 5 horas da manhã e pegar o ônibus lotado. Ou então tomar aquele banho gelado. Tomar banho gelado. Eu vi um cara falando esses dias aqui, né? Que o pessoal que é coach aí, ele pegou tudo que uma vida miserável às vezes proporciona, né? E transformou isso em exemplo de sucesso. Acordar às 5 horas da manhã. Cara, o povão acorda às 5 horas da manhã. Né? Tomar banho gelado. Tem gente que não toma banho gelado. Eu adoro quando o pessoal faz isso. Assim, né? Ou seja, não vem com essa não, cara. Não vem com essa não, eu né? não compro não, eu não compro não, cara. Tá? Então... Edu, nossa, que aula que a gente teve aqui com você. Eu espero que você tenha gostado também desse papo. É gostoso, né? Fluir assim, né? Falar Eu sou bom de prosa, viu, gente? Eu adoro deixar que vai longe a história. Vai longe, mas eu espero que, assim, a essência da Revolução do Pouquinho tenha ficado clara, né? Você que não acompanha Eduardo, não deixa de seguir ele nas redes sociais. Vai ser uma honra. Ele tem lá os livros dele, ali os livros até os infantos juvenis que ele tem. Quem sabe eu tô retomando essa produção. Então, quando retomar, quero que você volte, hein, pra gente falar sobre isso. Espero ter boas notícias em breve. Então, e também essa revolução do pouquinho versão kids, eu acho que seria legal. Isso é uma ideia que já me persegue, Juliana. Você acabou de botar fogo nela de novo. Botei fogo nela de novo. Então, se tudo isso surgir, volta pra gente conversar, porque é muito bom. Legal, né? querida. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Obrigadão aí pelo Quer deixar aí uma mensagem final pra quem nos acompanha? Gente, é uma mensagem que até simplifica, resume a revolução do pouquinho, né? A gente vive, às vezes, num conflito muito grande entre coração e razão, né? E eu até abro esse pensamento na edição nova do livro, né? Porque... E às vezes não é... A gente persegue um pseudo-equilíbrio, né? Coração para um lado, razão para o outro, legal. E você está aqui no campo da inércia, que até Newton explicou isso, né? Pelas leis da dinâmicas aí de Newton, né? Um para o lado, outro para o outro, você está aqui achando que está equilibrado, não, você está na inércia, é um perigo isso, né? E talvez o grande lance para você mudar uma realidade seja colocar coração e razão em sinergia, apontar ambos para a mesma direção. Sim. Onde o coração abre a trilha e a razão vem logo atrás, pavimentando a estrada. Né? Né? Então, o coração abre a trilha e a razão pavimenta a estrada, eu trago isso no braço tatuado, para eu me lembrar, entendeu? Porque eu acho que às vezes, tudo que você menos precisa... Eu adoro a palavra equilíbrio, tá? Não estou demonizando, não, tá? Mas quando o assunto é uma transformação de cenários, talvez o equilíbrio não seja a melhor relação entre essas duas forças. Adoro equilíbrio em você equilibrar tempo, tal, mas transformar cenário, coração e razão precisa vir com tudo de forma sinérgica. Acho que isso faz muita diferença em vários momentos da vida. É isso aí, com essa última... E me sigam aí nas redes. Sigam nas redes sociais, com essa reflexão, acompanhe o trabalho do Eduardo, que leva aí o nome de Mogi das Cruzes, de uma certa forma, por esse Brasilzão. Eu e o Neymar. Neymar e Eduardo Zogai. Bom, pessoal... Para quem nos acompanha até agora, não deixa de se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar essa conversa aí no grupo da família, né? Quem sabe não vai gerar boas reflexões aí para os familiares, nos amigos. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho.
certas amizades fazem parte da nossa história. Cultura Inglesa, o inglês que você leva para a vida.